Bom dia, crianças. Bom estar com vocês mais uma vez. A tia está com saudade. Nosso assunto de hoje é reino fungi. Nós dividimos essa aula em duas, ok? Peguem a apostila de vocês no capítulo 5 para que vocês possam acompanhar a explicação. Então, vamos falar primeiramente sobre as características gerais deste grupo. Este grupo abriga seres uni- ou multicelulares. Então, aqui nós temos o caso da levedura. Todo fungo unicelular é chamado de levedura. E aqui nós temos fungos multicelulares, tá ok? Então, aqui esse fungo é multicelular, porque ele é constituído por várias células. Esse é unicelular, porque ele é constituído por uma única célula. Eles podem ter vida livre ou podem ser simbiontes e ainda também podem ser parasitários. Então, aqui nós temos o caso de uma micose. Observe que as doenças fúngicas, geralmente elas são superficiais, apresentam lesões, na maioria das vezes, esféricas, não é? Com bordas irregulares, ok? E são comuns em pessoas que apresentam uma baixa taxa da imunidade. Aqui nós temos dois casos de relações simbióticas. O que é uma relação simbiótica? É quando um fungo se associa a um ser de uma outra espécie e eles trocam benefícios entre si. Por exemplo, aqui nós temos os líquens, que é a associação de fungos e algas, onde os fungos dão água e sais minerais para as algas e a alga dá glicose a partir do processo de fotossíntese para os fungos. E aqui nós temos a relação entre os fungos e as raízes das árvores, né? Que nós conhecemos como micorrizas. E aí, então, esses fungos aumentam o campo, a possibilidade de absorver água e sais minerais do solo e passam esses fluidos, né? Que podem ser captados em maior quantidade para as raízes das árvores. E as árvores fazem fotossíntese e, consequentemente, dão glicose para esse fungo, né? Então, eles trocam de benefícios. Vida livre é porque pode estar no meio ambiente, podem ter até esporos no ar. Esporos são formas resistentes que nós vamos ver depois, que até mesmo contaminam, né, os nossos alimentos, dentre outras coisas. Eles são heterótrofos, o que significa que não produz seu próprio alimento. Consequentemente, né, nós temos aqui uma outra informação que reafirma essa característica de ser heterótrofo, que é aclorofilado. O que é um indivíduo aclorofilado? O A é prefixo de negação, clorofilado, que tem clorofila. Então, os fungos eles não têm clorofila, que é aquele pigmento que possibilita, por exemplo, a atividade fotossintética nas plantas. Então, como ele não consegue produzir seu próprio alimento nem por fotossíntese nem por quimiossíntese, então ele é um ser heterotrófico como nós, que consumimos o alimento a partir do meio. A digestão dele é extracorpórea. Tudo bem? Ou seja, acontece fora do corpo. A nossa digestão é intracorpórea, acontece dentro do nosso corpo, dentro do estômago, dentro do intestino delgado, né? Essa digestão vai acontecer dentro do nosso corpo. Mas eles não, eles são diferentes. A digestão é fora do corpo. Por exemplo, aqui nós temos um fungo, tá vendo? E aí você vai observar mais detalhadamente a porção interna, a porção inferior desse fungo, que ele elimina enzimas digestivas no meio. E nesse meio existem ali amido e proteínas resultantes de uma matéria morta em decomposição. E essa matéria vai ser decomposta por esse fungo, uma vez que ele libera enzimas digestivas sobre esses elementos e converte, por exemplo, o amido em glicose e absorve a glicose. E converte, por exemplo, a proteína em aminoácidos e absorve esses aminoácidos, né? Lembrando que amido é um carboidrato. E por isso que, uma vez sendo degradado, libera a glicose. A proteína é constituída por vários aminoácidos. Então, se a proteína é degradada, libera o quê? Aminoácidos. E os fungos vão absorver isso. Então, reparem que as enzimas digestivas que os fungos liberaram para o meio externo. Atuaram nos alimentos que estavam no meio externo. Por isso que a digestão é extracorpórea. Mas depois que esses alimentos sofreram a ação dessas enzimas, eles foram degradados e, assim, o resultado dessa degradação gerou aminoácido e glicose que foi absorvido pelos fungos, não é? Bom, aqui nós temos um processo de decomposição, tá vendo? Quando nós vimos um alimento sendo decomposto, esse alimento está sendo decomposto porque os fungos estão fazendo a digestão extracorpórea e, consequentemente, estão absorvendo aqueles nutrientes. E o que é essa decomposição? É quando nós temos fungos e bactérias convertendo matéria orgânica morta em matéria inorgânica, né? Quais seriam as matérias inorgânicas? Os sais minerais, por exemplo. E esses sais minerais vão voltar para o solo.
ok? E aqui nós temos uma relação bem interessante, olha, de decompositores. Aqui nesse desenho representativo seriam fungos e bactérias, né? Eles podem decompor tanto um produtor. O que é um produtor? É aquele que produz seu próprio alimento, é um ser autotrófico, como por exemplo os vegetais, como também um consumidor primário, que é aquele que se alimenta do produtor, né? O consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. Então, nós observamos o seguinte, que tanto o produtor como o consumidor primário podem ser decompostos. Isso faz todo sentido, não é isso? Porque os vegetais podem estragar, as frutas podem estragar, não é isso? Assim como o homem também, quando morre, vai ser decomposto pela digestão extracorpórea. Então, por esse motivo, os decompositores convertem matéria orgânica morta em matéria inorgânica. Outra característica é a construção corporal. Bom, os fungos apresentam um corpo constituído por hifas, assim como nós apresentamos o nosso corpo constituído por células. Então, hifas está para células, ok? E o conjunto de hifas forma um micélio. Então, hifas está para células, assim como o micélio está para tecido. Por exemplo, no nosso organismo, que é constituído por células, quando se tem um conjunto delas com um objetivo comum, nós temos um tecido. A mesma coisa seriam para os fungos, só que com um nome diferente. O fungo é constituído por unidades chamadas hifas. E essas hifas, quando se agregam, formam o micélio, ok? Que seria o tecido, por exemplo, né? Vamos dizer assim, fazendo uma comparação. Nós observamos também que existe uma estrutura chamada de estrutura reprodutiva, não é? Essa estrutura reprodutiva, ela vai liberar esporos, que são estruturas resistentes, que vão ficar no meio ambiente. E aí, quando esse meio ambiente oferece características, oferece condições apropriadas, esses esporos vão se transformar em hifas, e esse conjunto de hifas, novamente, vai dar origem a um micélio, e esse micélio vai desenvolver um corpo de frutificação, que é a estrutura reprodutora. Então, na verdade, quando você vê uma estrutura reprodutora, que é o corpo de frutificação, isso significa dizer que o micélio desse fungo já está muito bem desenvolvido. Por isso que quando você pega uma fatia de pão e um pedaço dela está mofada, não adianta você tirar aquele pedaço mofado e jogar fora e comer o restante do pão. Porque se você comer o restante do pão, você vai estar ingerindo micélio. Aquela parte que você vê do mofo, do bolor, é só a estrutura reprodutiva. Mas para que um fungo chegue a desenvolver a estrutura reprodutiva, então o micélio já está muito bem consolidado. Então aquele fungo todo está cheio de hifas. Aquele pão todo, desculpa, está cheio de hifas. Isso, você só consegue ver aquela parte que é a estrutura reprodutiva, né? E aí, quando você corta aquela parte, você acha que não tem mais fungos ali, mas tem. Inclusive, se essa fatia estiver próxima de outras, aquela estrutura reprodutiva já liberou várias esporas. Então, já tem várias hifas em todas as outras fatias que existiam, por exemplo, no saco do pão contaminado. Ok? E aqui nós temos exemplos de hifas. As hifas, elas podem ser cenocíticas, que não apresentam septos, ok? São também chamadas de aseptadas. E aqui nós temos as hifas septadas, que apresentam septos. Essa estruturinha azul são os núcleos, ok? Hifas septadas com 2 núcleos. Hifa septada com 1 núcleo, beleza? Ok. Eles são eucariontes. O que quer dizer isso? Apresentam um núcleo organizado, ou seja, tem membrana nuclear. A reprodução deles é sexuada e assexuada. Nós veremos isso mais para frente. E aqui nós temos vários exemplos de corpos de frutificação. Né? Aqui são várias espécies de fungos. Lembrando que se você está vendo o corpo de frutificação, isso quer dizer que as hifas já estão muito bem desenvolvidas nesse ambiente. Então, ficamos por aqui. Um bom dia para vocês, boa aula e fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom?